Salvador Soares, você continua sendo vereador da oposição, né? Agora você levantou uma bandeira aí preocupado com as multas em Taubaté? Bem, na verdade, as Pedro, câmeras, os a gente tem feito eletrônicos. Nós estamos discutindo esse contrato do COI desde o início que ele surgiu, né? Veja bem, o governo, durante o período eleitoral, ele anunciou que nós teríamos o COI, o Centro de Operações Integrado. Esse Centro de Operações Integrado é onde você vigia todo o município, você controla todo o município. Entrada e saída de veículo, verifica se tem carro com licenciamento vencido, verifica se tem carro furtado no município. E aí, ele falou que nós iríamos gastar 1.800.000. O governo do estado entraria com mais 3.200, seria um total de 5 milhões. Para nossa surpresa, quando o edital foi aberto, o edital veio no valor de 8.700.000. E aí nós conseguimos, depois de convocações, depois de discussão, conseguimos reduzir para 7 milhões esse contrato, mostrando para o governo onde estava errado. E ainda, Pedro, nós achamos que esse valor desse contrato está muito alto, uma vez que o contrato fala de 7 milhões, mas fala de apenas 100 câmeras de monitoramento e 60 radares. 7 milhões. E tem uma pegadinha no contrato. No contrato fala de 50.000 horas. Isso totaliza 5 anos. Então, na verdade, não é 7 milhões, são 35 milhões. Então, nós estamos ainda insistindo nessa tecla. Recorremos ao Ministério Público de Taubaté, apresentamos provas robustas do contrato direcionado. O Ministério Público ignorou essa leitura desse processo. Então, nós encaminhamos para o desembargador no Estado de São Paulo para que ele possa, uma instância superior aqui, para que ele possa, então, dar o seu parecer. Nós queremos uma segunda leitura desse processo, porque nós entendemos que deve ter alguma coisa errada nesse contrato, uma vez que lá fala de rádios específicos, câmeras específicas, que só tem um fornecedor. Sendo assim, o contrato veio pronto e estava direcionado. O governo até agora não, em nenhum momento me chamou ou pediu para que o secretário de Segurança Pública fosse conversar para esclarecer minha dúvida. Então, o governo prefere ficar do lado dele, eu fico no meu, e eu fico questionando, e o governo não apresenta uma contraprova. Ele poderia, por bom senso, poderia me chamar, mostrar onde é que eu estou, pedir para que eu pudesse mostrar os erros e corrigir e resolver o problema. Mas o governo prefere essa queda de braço, prefere insistir nesse contrato danoso de 35 milhões de reais para Taubaté, para instalar 100 câmeras e 60 radares. E sem contar, Pedro, que a tecnologia é atrasada. Nós estamos adquirindo a esse valor o sistema por antena. Antena, você sofre interferência. Nós estamos defendendo um sistema de fibra ótica, que você pode até criar uma rede de comunicação municipal com esse sistema. Você gastaria 28 milhões e seria todo o equipamento do município, não como é hoje, como eles estão fazendo. Então é a partir desse olhar que nós estamos questionando esse contrato. Nós queremos o COI, acho que é importante, porém a um preço justo, a um preço que o município possa pagar e o município não seja onerado por isso. Então, agora, é importante a gente colocar isso daqui, vereador. Essa empresa, o senhor, dentro desse trabalho que o senhor realizou na pesquisa, essa empresa, ela não vendeu só para Taubaté, ela não vende só para Taubaté. Essa empresa, ela existe e vende para outros municípios do estado de São Paulo, outros municípios do Brasil. O senhor fez um levantamento, quais as cidades que trabalham esta empresa, qual o equipamento que é colocado em outras cidades, está funcionando, não está funcionando, qual o preço cobrado de outros municípios? Isso foi feito pela Câmara Municipal ou não? Nós fizemos o trabalho investigativo do contrato que pertence a Taubaté. Nós fomos a Santana do Parnaíba, descobrimos que lá a empresa tem uma sede fantasma, um escritório, Pedro, comercial, que nesse escritório funciona mais de 60 empresas, apenas com um computador, um telefone e um bebedouro. Lá funciona assim. Em São Paulo também tem uma sede. Nós fomos nessa sede, só que nessa nós não conseguimos entrar. Fomos em Minas Gerais verificar, rastrear a empresa prestadora de serviço. Então, na verdade, é um grupo de pessoas que trabalham no Brasil todo. E em Bauru, a empresa foi suspender o contrato porque ela tem denúncia. E nós temos prova de que um dos procuradores da empresa Engebras é sócio da Talentec. A Engebras é uma empresa envolvida no sistema da máfia de radares no Brasil, está sendo julgado, está sendo condenado por isso. Então, assim, tem muita suspeita que nós achamos por bem recorrer a uma instância superior, uma vez que aqui o Ministério Público não conseguiu enxergar as provas, não conseguiu ou não quis enxergar as provas que nós apresentamos para eles. Pois não, é importante se colocar aqui no debate, Renato, fazer uma pequena pesquisa com vocês aqui, porque já se discute muito do benefício ou não de radares, né?
Você é favorável a radar eletrônico, sim ou não, Renato Féres? Então, Pedro, eu me divido. Eu acho que, infelizmente, é uma necessidade. Com o trânsito moderno, com as frotas, né, grandes como estão, é uma necessidade. Por outro lado, é muito triste porque é uma punição. Os Estados Unidos, por exemplo, não têm esse sistema, porque eles confiam na educação do povo, na educação do motorista. Então, você circula pelos Estados Unidos e por vários países da Europa, você não vê essa quantidade excessiva de câmeras, de radares, te vigiando, te punindo. Mas, para o Brasil, infelizmente, e para Taubaté especificamente, eu acho importante, sim. O que entristece é isso. A gente vê, às vezes, como um benefício para a cidade, se empolga e está aí instalando postes enormes, tal, papapá. E aí, a partir de um trabalho muito bonito, e é para isso que os vereadores estão aí, a gente vê que tudo que vai ser feito tem um senão, tem uma coisa que não está correta, tem uma coisa ultrapassada, tem alguma coisa que favoreça um ou outro interessado, enfim. Isso entristece muito. Porque uma coisa é a necessidade, vamos fazer, é importante, vamos colocar, vamos investir. Outra coisa é querer ter outros benefícios além radar, além câmera. Aí a gente fica muito preocupado, muito triste, porque tudo fica tropeçando, tudo fica, né, numa escada mais longa. É muito ruim para a cidade. Pedro Luiz de Abreu. Pedro, na minha opinião, eu sou favorável à colocação de radares, sim. E, claro, cada país, com a cultura do seu povo, a gente tem que coibir. E tem em outras cidades agora. Não pode ser para colocar radar para ser uma fábrica para aplicar multas nas pessoas. Não, tem que ser de uma forma realmente para coibir, porque o trânsito nosso é muito complicado. Eu acho que nesse momento eu sou favorável. Agora, eu fico aqui entendendo o nosso vereador Salvador Soares, eu fico aqui pensando se ele está sozinho nessa briga dentro da Câmara, que são 19. Porque o que ele está nos dizendo aqui, ou ele falando, ou questionando, é coisa séria. É coisa séria. Isso tem que ser apurado. E eu sou favorável à colocação de radares aqui em Taubaté, como tem em São José dos Campos, tem na cidade de São Paulo, tem de Rio de Janeiro, tem nas estradas federais, estaduais. Eu acho que é importante a colocação, sim. Doutora Luiz. Bom, primeiramente registrar que a atividade do vereador é justamente essa, a de fiscalizar a execução da administração que é feita pelo executivo. É justamente para isso que o vereador está lá. O vereador não está lá para fornecer tijolo, fornecer terreno, ajudar no emprego. Ele não está para isso. Indiretamente ele acaba ajudando com uma cidade melhor. Então a fiscalização ela é sempre bem-vinda. Nós temos batido nessa tecla, que o povo deve entender que o vereador, seja ele de situação de oposição, quando ele busca esclarecimento, ele está ali justamente para isso. Não é só um viés político ou de qualquer interesse pessoal que se fale, e sim do interesse do povo. No segundo ponto, radares são bons, não são bons? Na minha opinião, sim. Ainda ontem eu estava assistindo, melhor dizendo, um debate na TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, e lá foram convocados especialistas e debateram a questão da mobilidade. Eu achei interessantíssimo, eu achei até que todos deveriam ter assistido aquele programa, porque são especialistas que tiveram contato com as soluções de diversos países, de diversas regiões do planeta, e cada um com a sua peculiaridade. E um ponto importante do que ali foi dito era justamente o que o Renato disse ali. A educação de um povo pode suprimir a necessidade de equipamentos para vigiar, para fiscalizar. E isso tanto no aspecto de trânsito quanto também da criminalidade ou da questão da segurança. Mas nós, infelizmente, não estamos preparados ainda para abrir mão de equipamentos como esse, que nos auxiliem nessa fiscalização, que faça com que o poder público possa dar atenção ao que é de mais importante para o cidadão,
que é a sua incolumidade física, a sua segurança. E a sua incolumidade física, aquilo que lhe garante que ele não será ferido, não será machucado, seja no trânsito caótico que nós enfrentamos em todas as cidades, até nas mais simples, mais ruralistas, a gente vê acidentes bobos acontecendo, como também na questão da segurança pública, né? Então, é importante que haja, sim, um empenho na busca de soluções. A cidade, quanto mais ela cresce, mais complexa fica a sociedade e a convivência entre os cidadãos, e é preciso que haja meios de se resolver esse problema. Porque quando alguém sofre um acidente de trânsito, ou é assaltado, ferido, qualquer coisa, ele vai bater onde? Lá no serviço de saúde, lá na atenção primária, que é o pronto-socorro. O pronto-socorro tem problemas. Também gera problemas para uma segunda situação, que se precisa de uma internação. Então, veja, é um problema que ele não é por si só um único problema. Então, a solução, ela passa por diversas facetas, mas o primeiro passo é esse: instalar meios e condições. De outra banda, é verificar se realmente tinha esse defeito no contrato. Me causa estranheza que o Ministério Público não tivesse visto isso. O Ministério Público costuma ser para mim, no meu modo de ver e de convivência de 25 anos já na minha atividade profissional como advogado, eu tenho um respeito muito grande pela atividade do Ministério Público, e que sempre que pode, sempre que localiza algum problema, ele busca sim apurar aquilo, ainda que isso lhe traga uma montanha de trabalho. Pedro, uma informação complementar: um dos itens do contrato que não foi respeitado, inclusive o Departamento Nacional de Trânsito exige isso. Para que você possa instalar esses equipamentos em um município, você tem que fazer um estudo. Em Taubaté não apresentou um estudo para apresentação então desse sistema de radares. Estudo, vereador? Eu estudo saber, olha, quantos acidentes, você pega uma via, pega uma desembargador, você tem que ter um estudo técnico ali dizendo o seguinte, falando quantos acidentes teve ali, o que justifica aquele radar naquele local. Isso são normas que orientam a instalação desses equipamentos. E Taubaté não fez um estudo para a instalação. Eles estão instalando aleatoriamente, a partir do olhômetro. Então, assim, não teve uma programação, não teve um estudo, tem um contrato altíssimo para o município. Eu sou favorável, só reafirmando, sou favorável. Tive em vários lugares, fui em Santo André conhecer, São Bernardo conhecer o sistema do COI. Estive em São José dos Campos conhecendo um sistema excelente. Taubaté precisa porque a quantidade de carros, as pessoas ainda não sabem ter a liberdade necessária para não serem monitoradas. Então, sim, não sabendo ter liberdade, elas precisam ser monitoradas através de câmeras, através de leis, através de medidas que o governo adota. Porém, a nossa condenação a esse contrato é que não teve, uma das coisas mais graves lá, que não teve estudo técnico. Então, você pega onde estão instalando câmera, qual foi o critério para instalar a câmera ali? O olhômetro, simplesmente o olhômetro. Nós pedimos para o governo o estudo técnico para a instalação desses equipamentos, ele não tem para nos fornecer. Então, só por aí já tem um problema na instalação desse sistema. Então, nós percebemos que tem várias falhas, entendemos que há necessidade, entendemos que é preciso, porém é preciso primeiro, né, pensar qual tecnologia vai colocar. Eu entendo até o que o senhor está dizendo. Por exemplo, a Avenida JK me causou estranheza, porque foram colocadas câmeras num ponto onde não tem, ali existem duas lombadas. Na JK, Pedro? Na JK. Ali existem duas lombadas, uma antes do Hotel São Michel e outra lombada bem próximo à delegacia de polícia. Okay. Então, tudo bem, são duas lombadas. Eu achei que a lombada vai sair, porque se você coloca a câmera, para que a lombada? Se você não pode correr, você não pode passar da velocidade de 40 por hora. Vai sair a lombada. Quando se fala em radar... É para tirar a lombada. Não, o radar ele funciona para agilizar uma lombada o eletrônica. Exatamente, a lombada eletrônica, ela passa a ser eletrônica, bem lembrado, Renato. Então ali deveria ser. Mas não, as câmeras estão instaladas numa área totalmente fora das lombadas. Então a lombada não era necessária, porque você vai tirar a lombada ou vai manter essa lombada. Quer dizer, não tem muito estudo, como disse o vereador, porque normalmente a câmera ela deveria ser colocada onde está a lombada, porque você vai tirar a lombada e vai manter a lombada eletrônica, como é chamada, não é isso? Ali é câmera ou radar? Radar. Mas, então, se você tem um radar ali, agora é colocado lá, o pardal, né, que o pessoal chama. Eu só queria aproveitar, viu, Pedro? Eu colocação. queria só aproveitar aqui para perguntar para o Salvador.
se esse sentimento é só você que tem na Câmara como vereador ou tem os outros 18, Salvador? Você está sozinho na oposição, vereador? Como que faz isso? Na verdade... Que o Aloysio está dizendo que vocês realmente é profícuo para a cidade, que a Câmara é para fiscalizar o Poder Executivo, mas é só você que está vendo isso? Pedro, na verdade, diariamente a Prefeitura assina diversos contratos. E cada vereador fiscaliza aquilo que ele tem... Certo. Tem interesse, olha, consegue enxergar. Na verdade, nós estamos com esse trabalho do COI desde o ano passado. E aí, assim, é uma coisa muito demorada para você olhar, comprovar, estudar, buscar prova. E aí, sim, os outros vereadores, cada um também tem lá a sua área de atuação. Todos eles, assim, têm um respeito muito grande por todos eles também respeitam a nossa atuação, que dia a dia a gente leva a prova e eu conto com a solidariedade dele, agora dos outros vereadores. Porém, não dá para cobrar deles uma participação numa investigação dessa, porque tem uma coisa também estratégica ali, né? Se eu estou olhando e os outros vereadores, de repente, é da base do governo, pode interferir. Então, assim, é uma coisa muito pessoal de cada vereador, cada atuação. A hora dos vereadores decidir, que a gente tem cobrado dos vereadores, é que às vezes nós ouvimos por parte de alguns vereadores, principalmente aliado do governo, neo-aliado do governo, sobe na tribuna e faz um discurso árduo, bravo, né? Fala que vai fiscalizar, e quando você propõe alguma coisa mais séria em relação ao governo, para olhar com mais carinho, eles fogem. Um exemplo disso é aquela polêmica do livro. Lembra, Pedro, aquela polêmica do livro? Os senhores devem lembrar também, polêmica do livro. Eu, desde o início, falei o seguinte: olha, não podemos discutir conteúdo de um livro, né? Podemos discutir preço, podemos discutir licitação, por que essa literatura. E aí nós propusemos lá, queriam tocar fogo na cidade naquele dia em função do livro. Nós propusemos então, olha, vamos olhar o preço, porque foi R$275 cada kit de livros daquele. Isso sim, eu acho que nós deveríamos olhar. Daí foi feita toda aquela luta pelaquela questão do livro, né, da literatura e não da investigação. Eu estou com a CPI, uma proposta de uma CPI, só tem 2 assinaturas, a minha e da vereadora Vera Saba. Então, tem um discurso e uma outra prática. Eu acho que é isso que nós precisamos atentar. Desculpa, a CPI é por conta do preço do livro. Livro, sim. Não dá nada se dá literatura, porque até o Ministério Público liberou, né? Não achou problema nenhum. Agora, essa semana, o Ministério Público deu como caso encerrado, liberando aí. Então, eu acho que é essas armadilhas ali dentro que nós temos que ficar atentos, né? A população também tem que observar. Porque cada um tem o seu comportamento, cada vereador tem o seu comportamento. Mas nós precisamos investigar. E olha, a investigação não é demérito para ninguém. Eu acho que o povo, a cidade, não pode ficar à mercê de estratégias. Eu acho que é aí que o doutor Aloysio está colocando. Vocês são 19 pares, sabe? Acho que se houvesse realmente um trabalho mais unido, um trabalho mais visível, mais transparente, sem privilegiar ou priorizar as questões políticas, a cidade ganharia muito mais. Então acho que não pode isso. Não, isso aqui, não vamos opinar aqui, porque isso é do Salvador. Não existe isso é da cidade. O Salvador levantou a questão, mas é um interesse da cidade, entende? Que tem que ser resolvido rápido, esclarecido rápido. Para isso, haveria sim que haver um envolvimento maior, tal, respeitando, sabe, o seu trabalho, as suas iniciativas. Mas acho que é isso que o Pedro veio cobrando desde o começo. E os outros vereadores? Qual a posição dos outros a respeito disso? São 35 milhões. O governo poderia tomar iniciativa. Se eu fosse governo, eu chamaria o vereador e falava: qual é a sua dúvida? Eu esclareço todas as suas dúvidas. Esse é o papel do governo com responsabilidade. Agora, não simplesmente... É obrigação, imagine né? isso. Agora, eu não impeço que nenhum vereador olhe o caso do COI. Não é exclusividade minha, porque são documentos públicos. Quem tiver interesse pode ir lá procurar. Que, na verdade, o que existe é o seguinte: um respeito pela atuação do outro, né? Se você está atuando na área, eu não vou desperdiçar tempo, vou olhar outra coisa.